Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história de um caso criminal que mexeu com os Estados Unidos nessa última semana e vocês vão entender o porquê. Bom, eu não sei se vocês viram no TikTok, no Instagram ou em outro lugar, falando sobre Wade Wilson. E não, eu não tô falando sobre o Deadpool, que tem o mesmo nome. Eu tô falando sobre um assassino que foi condenado essa semana e deu muito o que falar, e vocês vão entender o porquê que eu vou explicar no final. Vamos primeiro conhecer essa figura. Wade Wilson nasceu no dia 20 de maio de 1994 na Flórida, nos Estados Unidos. Os pais do Wade, eles eram adolescentes e não tinham como criar uma criança. Então, os avós maternos do Wade, eles eram muito religiosos e eles frequentavam uma igreja. Nessa igreja tinha um casal que tinha 2 filhas e os avós do Wade decidiram dar ele para esse casal criar como um filho, já que, a filha deles e o pai do bebê não tinham condições e eram adolescentes. Então eles fizeram isso, deram para esse casal e esse casal criou o Wade como se fosse filho, já que eles só tinham 2 meninas e nenhum menino. Além de serem adolescentes, a mãe do Wade, biológica, ela sofria com doenças mentais e também com dependência química, então isso poderia ser um pouco perigoso e ela não tinha condições nenhuma de criar um bebê. O Wade foi criado, como eu disse pra vocês, como se fosse um filho biológico do casal. Eles dizem que o Wade sempre foi um garotinho muito social, muito comunicativo, muito doce. Só que quando o Wade fez 13 anos, ele começou a ter um comportamento meio bizarro. Tudo começou quando o Wade passou a ter episódios paranoicos. Ele dizia que estava sendo vigiado e que estavam vigiando a família dele. Ele sempre queria fechar as cortinas da casa para que ninguém visse eles dentro de casa. E ele também começou a dizer que tinha um demônio na garagem da casa dele. O pai dele foi olhar e não viu nada. E o Wade tava ficando cada vez pior. Também aos 13 anos, o Wade, ele começou, além desse comportamento paranoico, ele começou a usar drogas. E aí os pais dele descobriram e acharam melhor internar ele numa clínica de recuperação. Bom, depois que ele saiu dessa clínica, o Wade, ele foi preso porque ele tava vendendo droga na escola pros colegas. Mas como ele era menor de idade, ele não chegava a ser preso, Ele só tinha ali as ocorrências e a ficha dele tava um pouco suja, mas enfim, ele não chegava a ser preso. Aos 18 anos, o Wade decidiu que queria ter contato com o pai dele biológico. E aí o pai dele diz que toda vez que ele ligava pra ele era só pra pedir dinheiro. Ele não demonstrava querer uma relação com o pai, nem nada do tipo. Ele só queria mesmo pedir dinheiro pro pai. Provavelmente pelo fato de ele usar drogas e ele queria comprar drogas. E o pai adotivo dele e a mãe provavelmente não davam dinheiro pra que ele fizesse isso. Então ele pedia esse dinheiro pro pai dele biológico. Desde muito novo, o Wade, ele praticava esportes e ele vivia batendo a cabeça e indo parar no hospital. Só que ele nunca teve algo sério. Era só pancadas que não prejudicavam em nada. E entre os 18 e os 20 anos, o Wade sofreu 2 acidentes de carro. E em ambos os acidentes ele bateu a cabeça. Mas só que toda vez que fazia uma radiografia do crânio dele, não dava nada de anormal. Então, tipo assim, ele teve muita sorte porque bateu a cabeça desde criança. E mesmo assim, ele nunca teve uma conclusão séria. Depois de maior de idade, o Wade chegou a ser preso de novo por mais de 20 acusações diferentes. Entre elas tinha estelionato, furto, agressão e venda de drogas. Ele nunca ficou muito tempo na cadeia, não. Só que o Wade ficou em liberdade condicional. Quando foi em fevereiro de 2018, ele conheceu uma mulher na internet chamada Kelly e eles começaram a conversar diariamente e saíram para vários encontros, então eles começaram a namorar. A Kelly conta que o Wade, ele era muito doce, mas que às vezes ele tinha uns surtos. Ela diz que sabia que ele era usuário de droga e que inclusive ela tentou fazer ele parar várias vezes, mas ela nunca teve sucesso. Além disso, o Wade, ele deu um nome falso para Kelly desde o começo. Então ela só foi descobrir bem depois que o nome dele verdadeiro era Wade Wilson, que por acaso é o nome do Deadpool, então Enfim. Em 2019, a Kelly disse que o Wade começou a ter um comportamento mais esquisito ainda. Ele tava paranoico, ele tava agressivo. Um dia eles tiveram uma discussão dentro do carro e aí o Wade, ele simplesmente pegou o cinto de segurança e estrangulou a Kelly, espancou ela, ele abusou dela e aí a Kelly, ela deu parte na polícia. Só que apesar dela ter todas as marcas de agressão, não tinha como provar que tinha sido o Wade. Ele acabou não sendo preso porque
a polícia não tinha provas suficientes de que tinha sido ele. No dia 6 de outubro daquele mesmo ano, 2019, o Wade, ele tinha um encontro com uma mulher chamada Christine em um bar. Bom, eles tinham se conhecido na internet e marcado de se encontrar. Chegando lá, ele e a Christine conversaram, beberam bastante. E aí eles decidiram ir pra casa da Christine. Eles estavam se dando super bem, inclusive dormiram juntos. Só que no outro dia de manhã, o Wade simplesmente matou a Christine. Ninguém sabe o motivo, já que tava só os dois. E aí ele pegou várias coisas dela, pegou o carro dela e fugiu, simplesmente, antes de alguém saber o que tinha acontecido com a Christine. Enquanto ele tava fugindo, uma mulher estava passando pela calçada na rua e ele parou o carro para supostamente pedir informações para ela de direção. Só que, na verdade, ele não queria direção nenhuma, ele sabia muito bem onde ele estava indo. E aí, na hora que ele parou o carro e a mulher respondeu, ele falou alguma coisa para ela, que a gente também não sabe o que foi, que convenceu ela a entrar dentro do carro. Quando ela entrou, ele fez a mesma coisa que ele tinha feito com a Kelly. Ele estrangulou ela com um cinto de segurança e jogou a mulher para fora do carro. Só que ele viu que a Diane, o nome dela era Diane, ela ainda estava se mexendo, então ele teve a brilhante ideia de passar por cima dela com o carro várias e várias vezes até, segundo ele, ela ficar parecendo um espaguete. Ele falou isso no depoimento, inclusive. Depois de matar a Christine e a Diane no mesmo dia, ele jogou o corpo da Diane no mato e ele foi pro trabalho da ex-namorada dele, que se chamava Mila, e lá ele espancou a Mila, ele contou pra ela o que ele tinha feito, e aí ele tentou puxar ela para dentro do carro, provavelmente para estrangular ela com um cinto e matar. Só que ele não conseguiu arrastar ela até lá e acabou fugindo. Nisso, a polícia foi chamada e encontrou o Wade estacionado ali perto, dentro do carro. Começou a conversar com ele e a polícia notou um comportamento meio esquisito e pediu para ele descer do carro, só que ele não desceu, ele acelerou e saiu. Bom, o policial perseguiu ele com uma viatura, só que em certa altura ali da perseguição, tava muito trânsito no momento, e aí o policial decidiu interromper, porque ele falou que não tinha provas de que ele tinha feito nada, então não valia a pena ele perseguir ele ali, vai que ele reagia e poderia atingir algum civil de alguma maneira, bater carro, enfim. Era um momento de trânsito, né? E aí o policial decidiu não seguir o Wade. Só que logo mais na frente, o Wade parou o carro e foi comprar passagens para poder fugir da cidade. Nisso, ele tava sem camisa e muito esquisito. E um homem atendeu ele, né? Ele foi comprar as passagens. Ele disse pro homem, que se chamava William, que ele tinha matado 2 mulheres e que ele tava fugindo da cidade. Como se fosse uma coisa super comum de se fazer. O homem, então, percebeu que ele não era muito normal, se afastou dele e ligou pra polícia avisando que ele tava ali. Só que ele percebeu que o William tava ligando pra polícia e fugiu. Bom, ao fugir, ele ligou pro pai dele biológico, que era pra quem ele ligava quando precisava de dinheiro, e contou pro pai dele que tinha matado 2 mulheres, que tinha batido na ex-namorada. Ele tava super feliz com isso, o pai dele ficou muito chocado com a frieza dele e que ele tava contando aquilo como se fosse uma vitória, como se fosse uma coisa muito boa. Então o pai dele teve a ideia de pedir pra ele se encontrar com ele. Ele falou assim: olha, me passa a sua localização que eu vou chamar um Uber pra você se encontrar comigo e a gente resolver isso. E aí ele passou a localização pro pai dele e ficou esperando. O pai dele, obviamente, ligou pra polícia e deu a localização dele pra polícia. E aí a polícia chegou lá e prendeu ele. No primeiro depoimento do Wade, ele confessou tudo e ele tava super frio e parecia até estar super feliz pelo que ele tinha feito. Só que depois foi contratado um advogado pra ele e esse advogado falou que era pra ele negar tudo. E aí foi isso que ele fez. Ele negou tudo que ele tinha feito e disse ainda que armaram pra ele. Tipo assim, ele super confessou na primeira vez. E aí, tipo, mano, sério? Quem que vai acreditar em você agora? Você confessou tudo e tava super feliz na confissão e agora armaram pra você. Faz todo sentido. Em todos os depoimentos que o Wade dava, ele tava sorrindo e ele contava como se fosse a coisa mais normal do mundo, matar 2 mulheres, espancar outras 2. E ele, inclusive, falou aquilo que eu disse pra vocês, que ele passou por cima da Diane até ela ficar parecendo um espaguete. E ele achou aquilo hilário e ficou rindo. E durante as audiências
audiências ele ficava sem expressão nenhuma, como se ele nem tivesse ali, e de vez em quando ele dava um sorrisinho quando falava alguma coisa do que ele tinha feito. Então, o cara era completamente psicopata. O Wade, ele criou muita confusão dentro da cadeia. Ele batia em muitos detentos batiam nele, e ele chegou até a parar no hospital com um trauma na cabeça. Só que, de novo, ele teve sorte porque ele não sofreu nada sério, tipo, nenhum traumatismo craniano, nem nada sério. De novo, né? Desde criança ele sofria essas pancadas na cabeça, mas enfim. Bom, lá dentro ele cansou de criar confusão, aparentemente, e ele se juntou a um grupo de supremacia branca. E aí ele fez um monte de tatuagem no rosto. Inclusive foi assim que ele ficou conhecido na mídia, né, como um cara da cara tatuada lá, que era o assassino Deadpool, por causa do mesmo nome, né, do personagem. Ele fez símbolos suásticas na cabeça e uma caveira no rosto. E aí eu vou deixar a foto dele aqui pra vocês verem o que ele fez com o rosto dele. Então ficou meio que marcada a cara dele ali, pra todo mundo reconhecer justamente quem era ele. Tá, mas aí vai vir uma parte bizarra dessa história. Vocês querem saber? Pois é. O Wade, ele recebeu 4.000 cartas de mulheres se declarando pra ele. E bom, se você nunca viu, existe uma doença chamada hibristofilia. Eu fiz um vídeo contando sobre isso, especificamente. Eu vou deixar aqui nos cards, se você nunca viu. São pessoas que se apaixonam por psicopatas, por assassinos, por pessoas, assim, que cometeram crimes gravíssimos, pessoas bem ruins mesmo. E é uma condição onde a pessoa se apaixona por esse tipo de gente. Então, tá aqui nos cards, assiste lá o vídeo que eu expliquei direitinho sobre essa condição mental, que é muito comum, infelizmente, mais comum entre as mulheres. Além de receber essas 4.000 cartas, criaram-se várias comunidades na internet em apoio ao Wade. Inclusive vários comentários pedindo para que as pessoas fizessem uma petição para soltar o Wade, que ele era inocente. E muitas mulheres extremamente apaixonadas, porque achavam o Wade muito atraente, então achavam que ele não merecia ser preso pelos crimes que ele cometeu. Bizarro. Um neuropsicólogo e um psiquiatra forense. Eles estudaram ali o Wade, eles fizeram várias análises com ele, o tanto que eles puderam, porque o Wade não cooperou. Ele não cooperava com as consultas ali de análise desses psicólogos, psiquiatras. Eles chegaram à conclusão de que todas essas pancadas que o Wade sofria desde criança prejudicaram o lobo frontal dele, que é uma parte do cérebro responsável pelo controle de impulsos. Então o Wade tinha sido afetado. Isso fazia com que ele tivesse atitudes sem pensar antes. Então era coisas extremas, como matar alguém. Eles chegaram à conclusão que nem isso, e nem o uso de drogas, né, que ele inclusive vendia drogas dentro da prisão, e ele teve mais essa condenação, porque ele foi pego vendendo drogas dentro da prisão. Mas esses médicos, eles chegaram à conclusão de que isso daí não justificava os atos dele. Ele estava muito lúcido, ciente do que ele estava fazendo, então ele realmente não estava drogado nem nada do tipo. E também eles chegaram à conclusão de que o Wade sofria de transtorno psicótico. E eles acreditam que ele sofria de muitas outras coisas, mas só que, como eu disse pra vocês, ele não cooperou. Só que durante a vida dele toda, eu falei pra vocês que ele foi preso algumas vezes, e dessas vezes ele foi avaliado também por psicólogos, psiquiatras, e alguns chegaram à conclusão de que o Wade, ele tinha depressão, ansiedade, paranoia e outras coisas. Então, meio que juntando todas as prisões dele, que eram as únicas vezes que ele era avaliado, basicamente ele não era muito normal, e essas pancadas na cabeça pioraram muito as condições dele. Bom, o que aconteceu nessa última semana que ganhou os holofotes, assim, de tudo? Primeiro, que o filme do Deadpool lançou há pouco tempo, e aí, por ele ter o mesmo nome e o mesmo sobrenome do personagem, ele passou a ser mais conhecido. E aí, nessa última semana, no dia 27 de agosto, saiu a sentença do Wade. Ele foi condenado à pena capital, que é a pena de morte nos Estados Unidos. E, bom, ele teve um pedido inusitado. Ele pediu para que ele fosse executado o mais rápido possível. Não sei porquê. Quem não sabe, alguns prisioneiros ficam no corredor da morte nos Estados Unidos, às vezes por muitos e muitos anos. E o Wade pediu para que fosse executado o mais rápido possível. Mas até agora não tem data para execução. Inclusive, no dia 16 de setembro, ele vai passar por outra audiência, porque ele vai ser julgado por outros crimes. Mas, enfim, não tem data da execução ainda. Só que, tipo assim, gente, não se fala de outra coisa no TikTok.
Eu não conhecia esse caso. Só começou a aparecer pra mim vários e vários e vários vídeos a respeito dele por essas coisas inusitadas. Tipo, pelo nome dele e pela forma dele de agir. Tipo assim, falar que deixou a mulher parecendo um espaguete e achar isso super engraçado. E, gente, não faz sentido nenhum. O cara é completamente louco. Mas, enfim, você sabia sobre esse caso ou não? Tá sabendo agora? Deixa aqui nos comentários. É bizarro porque em todas as matérias de jornais tá lá dizendo que o assassino com o mesmo nome do Deadpool ou o assassino charado do Deadpool, enfim. E aí falam sobre ele. Então, o Deadpool tá sendo citado em todas as matérias, o que é muito louco. Vou ficando por aqui, deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e no TikTok e assiste o meu vídeo sobre hibristofilia, porque você vai entender tudo, tá muito bom. E a gente se vê num próximo vídeo.